Eu tenho um professor, sim, de matemática, ele é meio louco. Eu acho que ele fuma alguma coisa antes de dar aula. Sim, tem vontade. Até hoje, assim, eu acho que não aprendi a matéria dele. Estou no segundo ano e é meio confuso, assim, a matéria dele. Não sabe dar aula. Então, não só eu, como todos os alunos da minha sala, tem vontade, sim, de bater nele. A aluna estava conversando e a professora pediu para ela fazer silêncio, ela não fez. Ela foi, falou de novo, e a aluna não calou, ela pegou o apagador do quadro e jogou na cabeça da aluna. Dentro de um processo de ensino sempre acontece, né? No primeiro, segundo grau ou nível universitário. A escola deveria ser um lugar onde professores e alunos convivem em paz e com respeito para o aprendizado e crescimento mútuos. Mas recentemente o que se tem ouvido são notícias de alunos agredidos por professores, professores agredidos por alunos, alunos agredidos por colegas. E a educação mesmo parece cada dia pior. O que está acontecendo? Vamos falar sobre isso com a deputada professora Raquel Teixeira, que é de Goiás, o professor e sociólogo Glauco de Silva e Silva, do Centro de Ensino Setor Oeste, a psicóloga Lívia Borges e a estudante Luana Carla. E eu queria começar com o professor Glauco, perguntando o seguinte, professor, o ambiente escolar, ele está violento? É isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a violência vem por conta de outros fatores, não necessariamente por conta do ambiente escolar. Eu acho que a sociedade, ela é violenta. E aí ela leva isso com para dentro certeza da para dentro da escola. Ela acaba repercutindo dentro da escola. E de parte a parte, professor, ou seja, são professores que estão mais agressivos? São alunos que também estão mais agressivos? Também acho que não. Também acho que não. Eu acho que o conflito, ele realmente faz parte dessa relação social. Né? Uma das coisas que a relação social, que os autores da sociologia já mostravam já há muito mais tempo, é que justamente a sociedade ela convive com conflitos. Né? E no momento em que os papéis começam a se inverter, por exemplo, hoje em dia, professor, ele passa mais tempo com o aluno até do que a própria família, esses conflitos eles acabam vindo para dentro da escola. Mas não é que a escola está violenta. Eu acho que a sociedade ela sempre foi assim. Ela só está dentro da escola agora repercutindo aquilo que tem dentro da sociedade. Luana, na sua escola você vê ou já viu episódios de violência envolvendo o professor, envolvendo o aluno? Como é que funciona? Sim, já violência verbal, não totalmente física. Um aluno que agrediu uma professora, por apenas a professora pedir para ele se sentar e fazer o trabalho. E ele se recusou, xingou ela e saiu da sala revoltado, agredindo ela verbalmente. O que aconteceu nesse caso? Quer dizer, houve algum tipo de desdobramento? Houve, a direção se envolveu ou a direção pedagógica se envolveu? O que foi que aconteceu? Sim, cada caso ele é registrado no livro. Chamaram o professor responsável e o aluno. E tiveram uma conversa e foi registrado essa conversa. E aí isso ficou pacificado, ficou resolvido? Não houve nenhum tipo de evolução dessa história? Não, ficou pacificado. Lívia, o professor Glauco, acho que o que está acontecendo é isso. A escola hoje acaba que os atores, né, envolvidos, professores, alunos, têm trazido um pouco dessa situação que é da sociedade para dentro da sala de aula ou para dentro do ambiente escolar. É isso mesmo, na sua opinião? Porque o ambiente escolar acaba evidenciando os conflitos que já existem dentro de casa e na sociedade de uma maneira geral. O que eu observo nesse momento atual, né, cultural falando, né, que a questão da autoridade parece não estar tão visível para ambos. Às vezes eles acham que pelo fato deles serem uma autoridade, por eles serem professores, eles podem tratar os alunos como se fosse alguém que não merecesse tanto respeito assim. Quer dizer, a dificuldade, às vezes, do professor se assumir enquanto autoridade, na relação com o aluno dele validar essa autoridade, até porque ele já vem de uma dificuldade dentro de casa, de respeitar a autoridade dos pais, e isso a gente fala até em níveis maiores, em nível até institucional, quer dizer, o descredenciamento, a falta de credibilidade que às vezes o adolescente dá também às instituições, quer seja a escola, quer seja a igreja, quer seja a família, quer seja qualquer instituição. Então, a gente vê uma carência aí da autoridade, não é a carência, por exemplo, de normas. As normas existem, elas são claras, mas é na relação. Então, aí a gente pode passar por uma questão de valores, a gente pode passar por isso que Luana trouxe também, que é a questão aconteceu, se registrou, mas qual a evolução disso? Pacificou e pronto, fica por isso mesmo?
Quando você nos traz a questão dos atores, não é só aquele que agrediu e o que foi agredido, mas aqueles que presenciaram. Sim. Então, há necessidade de, dentro do contexto escolar, ser feito um trabalho preventivo para trabalhar, para mediar aquele conflito. É como o Glauco falou, os conflitos eles existem, são saudáveis, mas o modo como nós conduzimos. Antes de passar para a deputada, queria só, você tocou no ponto que, olha, as regras existem e elas são claras. Bom, elas existem, são claras e as pessoas não se sentem, não sentem necessidade de respeitar essas regras. O que acontece? Já que elas existem e são claras, o que acontece? Aí é a questão da autoridade, porque, na verdade, é a autoridade que vai fazer valer a aplicação dessas normas. Fazer até com que as pessoas se sintam motivadas para cumpri-las também. Porque não é só aquela coisa de direitos ou deveres, é direitos e deveres. Quer dizer, na relação, enfim, na relação dentro do ambiente escolar, qualquer ambiente, a questão de convivência é salutar, que se respeitem as normas, para se respeitar os indivíduos. Às vezes, deveria, na verdade, ser o contrário. As pessoas se respeitam e as normas, às vezes, até nem precisariam existir, porque já existiria esse respeito de convivência. Mas, em não existindo, as normas precisam balizar essa convivência. Principalmente quando a gente fala da criança que está em formação. Mas a autoridade do professor, como a autoridade do cuidador, ou do pai ou da mãe, é que vai fazer com que a criança compreenda essa norma e sinta que essa norma a ampara e protege. Não que a norma seja algo que vá impor, porque às vezes a criança ou o adolescente tem mania de achar que é tudo contra ele, né? E na verdade não é para ampará-lo, mas ele precisa se sentir parte dessa norma. Deputada, a senhora lecionou durante muitos anos. Você consegue perceber claramente essa diferença do tempo em que a senhora lecionou para agora, o que acontece nesse ambiente escolar? Bom, eu estou com 64 anos, comecei a dar aula com 16. Você imagina as mudanças que eu vi acontecerem. Fui professora de educação infantil, de creche, de ensino fundamental, que na minha época chamava primário, ginásio, que hoje é tudo fundamental, de curso normal, de ensino médio, de universidade, de mestrado, de doutorado. Então, eu acho que ao longo da minha vida eu acumulei experiências. E a situação é mais complexa do que talvez a gente possa colocar num debate de meia hora, como a gente vai ter aqui. O professor está certo, a sociedade é violenta e traz parte dessa violência, mas eu acho que a gente tem alguns níveis diferentes de violência. Há uma violência externa à escola, extramuros à escola, que é pesada, de gangue, de tráfico, de violência pesada. E isso, infelizmente, até essa violência pesada do tráfico, da droga e das gangues também está entrando na escola. Mas há uma violência intramuros que tem a ver com valores, com regras de civilidade, que é o colega que empurra o outro, o professor que xinga o aluno que xinga o professor. Então, a gente tem diferentes níveis de violência, eu diria assim, que a gente tem que tratar de formas diferentes. O aluno não fez o trabalho que o professor pediu, queria uma nova data para a entrega do trabalho, o professor não aceitou, então ele quis agredir o professor por isso. Da minha época, quando eu comecei a dar aula e que o aluno tinha que assentar e ficar quieto, para você ter uma ideia, a minha professora de francês entrava na aula e falava que, não vou ficar falando francês aqui porque era chato, mas ela falava em francês, que a gente tinha que levantar e ficar de pé do lado direito. Se tivesse um aluno que não ficasse de pé do lado direito, ela ficava quieta esperando todo mundo ficar de pé do lado direito para ela mandar sentar, para mandar falar. Hoje o mundo mudou, não foi só a escola. É claro que a escola mudou porque a sociedade mudou, a tecnologia deu acesso a conhecimento. Não existe. O que é um conhecimento que só a escola dá para o aluno hoje? Difícil saber, na época que eu comecei a dar aula, determinados conhecimentos, só a escola que transmitia. Então, há uma mudança profunda no papel social da escola, da família, da igreja, do professor, do pai. E é natural que essa diversidade toda tenha reflexos na instituição, que é a síntese da sociedade, que é a escola. Glauco, você já teve algum episódio de violência, de problema, de alguma agressão verbal, alguma agressão física com aluno? Já houve algum problema específico com você? Ano passado houve. Teve um aluno que só no olhar, e você já acabou a aula, aquela coisa, você só no olhar ele pegou e me empurrou na parede. Eu fiquei assustado, porque eu tenho a preocupação de ter uma relação com eles muito
Um aluno de que idade? Aluno de primeiro ano. Isso é interessante. Os alunos do primeiro ano, geralmente, são os alunos que parece que trazem mais com eles essa característica. Do ensino médio. Com certeza. Primeiro ano do ensino médio. E aí você se sentiu, pelo que você conta, você se sentiu ameaçado. Eu me senti ameaçado, mas como eu já me preparo para essas coisas, eu já fiquei... Eu não mudei minha característica de tratar os alunos, eu continuei do mesmo jeito, dando minha aula da mesma maneira. E não evoluiu para nada? Ficou... Não. Sim, sem dúvida nenhuma. Depois eu continuei dando aula para ele até o final do ano, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Aconteceu já. Na escola onde você leciona, há outros episódios mais graves? Não, na escola que eu estou lecionando agora, eu não estava nessa escola, estava em outra escola. A gente já conversou anteriormente aqui em off, né? O pessoal não sabe, mas a gente vai pingando de escola para escola, passando do tempo, né? Assim faz parte da nossa carreira. Eu estava em outra escola no passado, antes de estar nessa escola. Nessa escola, nenhum problema. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, lógico, por favor. O economista Marcelo Neri publicou há um ano atrás uma pesquisa das causas da evasão no ensino médio. A gente achava que o aluno abandonava o ensino médio porque tinha que trabalhar ou porque não tinha escola perto de casa. Realmente, 27%, essa pesquisa mostrou, 27% dos alunos abandonam o ensino médio porque tem que trabalhar, 11% porque não tem escola perto. Mas 43% da evasão do ensino médio é por falta de motivação intrínseca. O aluno acha que aquele ensino médio não vai servir de nada para ele na vida. Quando você diz o aluno do primeiro ano, geralmente é o que é mais contestador. Exatamente. No segundo e no terceiro ele fica menos contestador, porque aquele contestador já abandonou, já foi embora, e o outro se acomoda ao que o ensino médio tem a oferecer. A que você atribui isso? Isso é muito interessante, porque se você for ver os dados do índice de reprovação, do aluno não caminhar, é justamente os alunos do primeiro ano que mais reprovam. Pois é. É justamente... O segundo e terceiro a gente, de certa forma, já filtra. É o problema da 8ª série ou da 9ª série agora para você fazer aquela transição para o ensino médio. Isso com expectativas e frustrações. Para ambos, né? Pra Porque para o professor também é um desafio muito grande para ele captar, né, essa motivação, despertar esse interesse, criar essa vinculação com o adolescente. Luana, você é aluna do primeiro ano. São quantos alunos na sua sala? Minha sala, 35. Você percebe, pelo que você conversa, enfim, com seus amigos, há uma motivação real para o estudo na sua sala de aula? Ou não necessariamente, há uma certa dispersão? O que você percebe? Você vem com essa turma de anos anteriores ou essa é uma turma completamente nova? O que você percebe nessa passagem para o primeiro ano? Então, a minha turma ela é bem suave, bem legal, assim, vamos dizer. E eles são um pouco mais maduros. Não tem mais essa perspectiva de 8ª série, de ser mais, um pouco, vamos dizer, criança. E eles tratam, pelo menos no A, que eu sou do primeiro A, tratam os professores bem e também somos tratados bem. Há uma relação saudável amigável. Com os professores, amigável. De professor para aluno. E isso também se reflete em relação à direção da escola? Também. Porque isso também é uma coisa bem importante, não é, professora? A pessoa que está, o gestor de uma determinada escola tem um papel de liderança absolutamente essencial. Ele tem que ser um bom gestor administrativo, financeiro, mas ele tem que ser um líder no clima da escola. O clima que a escola tem favorece muito a aprendizagem dos alunos e o gestor tem um papel muito importante. Agora, quando eu disse que há níveis diferentes de violência, uma coisa muito comum nas escolas, que talvez a gente nem leve tão a sério quanto deveria, é a questão do preconceito, né? Há preconceito na escola contra homossexuais, contra negros, contra determinados tipos de religião. E eu acho que só agora a gente está começando a discutir isso um pouco mais. E é uma pena que nos nossos cursos de formação de professores, os professores não discutam a situação real da escola que vão encontrar. A universidade continua sendo ainda uma torre de marfim. Eu sou da universidade, eu sei que os professores da universidade não gostam de falar na torre de marfim, mas continua havendo uma torre de marfim. Os professores vão dar aula. Não prepara para a vida real, professor? Eles saem do curso e vão dar aula, não sabem o que é SAEB, o que é Prova Brasil, o que é ENEM,
o que é preconceito na escola, o que é violência na escola, o que é conselho escolar, o que é gestão democrática. Sabem tudo que o Vygotsky pensa, o que é importante, porque conceitualmente dá uma base, mas não sabe exatamente o que fazer na sala de aula, né? A gente tem que repensar isso urgentemente. Lívia, eu queria perguntar para você especificamente sobre um fato que aconteceu aqui em Brasília, né? Que foi o fato de uma auxiliar numa escola particular, crianças de 6 anos de idade, que foi apartar uma briga entre duas crianças. O aluno de 6 anos mordeu essa auxiliar e essa auxiliar revidou mordendo o rosto do aluno. Essa auxiliar foi demitida, enfim, mas criou-se uma situação muito esquisita, muito estranha. Já houve um episódio anterior de uma professora que teria amordaçado um outro aluno também aqui no Distrito Federal. Quem tem filho pequeno em escola fica, não é assustado, não, é apavorado. O que será que leva a uma situação como essa, Lívia? É um pouco aquilo que você já tinha dito anteriormente, porque é difícil de imaginar uma situação também, dessa. mas só que é claro que a gente não pode generalizar, claro. né? E claro que cada caso precisaria de uma avaliação específica. Muito peculiar. Exatamente. Mas, assim, algumas coisas que a gente vê é que há profissionais que, às vezes, eles estão passando por um momento difícil na vida. Às vezes, o ambiente escolar não propicia condições adequadas para que ele possa aliviar essas tensões. Quando a gente fala condições adequadas, não é simplesmente o ambiente, mas são as relações nesse ambiente. A questão da gestão é fundamental para mediar conflitos, para verificar como é que estão os sonhos desses profissionais, se eles estão realizados naquilo que eles estão fazendo. Isso é fundamental. Você trabalhar com profissionais que amam a sua profissão, que estão satisfeitos na sua relação, porque senão isso nos adoece. Cara, esses professores são muito, sei lá, eles são, tipo, ai, não consigo, cara. A gente fala muito sobre a questão da síndrome de burnout, exatamente porque acomete muitos profissionais da área de educação. O que é essa síndrome? Do esgotamento profissional, quando ele meio que desiste. Só que ele é uma desistência, mas não é uma desistência real, no sentido assim, ele não queria desistir do sonho, não é porque ele não gosta ou que ele não tenha vocação ou aptidão para aquela profissão, mas é porque ele já extrapolou todos os limites possíveis para ele conviver de uma maneira saudável na relação, com seus colegas de trabalho, em geral acontece isso, ou com seus superiores, e ele acaba reproduzindo isso para o seu público. No caso dos professores, o seu público são os alunos e os pais dos alunos, né? Então, às vezes ele começa a ficar irônico, ele começa a ficar desleixado, mas não é porque ele não ame mais aquilo, é porque ele adoeceu. E quando a gente fala o profissional adoeceu... O burnout, o burn é do inglês, né? Queimou todas as etapas. Então, assim, é o máximo do estresse profissional. Sim. Agora, não podemos olhar isso simplesmente como um adoecimento desse indivíduo, mas de um todo, que inclui ali a relação com os alunos, a relação com os colegas, a relação com a gestão, a relação com os familiares também, porque como é difícil para o professor, eu sei porque também trabalho nessa área, tanto dando consultoria quanto dando treinamento para os professores, e para os pais, né? Que os pais não aderem. Se vamos falar de violência nas escolas, quantos pais comparecem? É complicado. Eu posso dizer o seguinte, são feitas palestras, ciclo de discussão, a adesão é baixíssima. Eu tenho 2 filhos pequenos e você chama para discussões que nos incomodam, que nos afetam e, no entanto, na hora H, e não adianta. Bota sábado, domingo, feriado, dia santo, à noite, de dia, não interessa. Parece que não diz respeito a ninguém. É fato. E na escola privada, ela ainda é um pouco mais alta do que na escola pública. A participação de pais é quase nula também na escola reparo pública. isso. Quase nula. E esse distanciamento, Glauco, entre o ambiente escolar, a escola e os pais, cria um fosso, às vezes, meio intransponível e os problemas acontecem e parece que fica isso mesmo. Pais de um lado, família de um lado e a escola do outro, como se não precisassem se comunicar e se relacionar para ajudar a resolver. Isso é muito complicado, porque a gente percebe, pelo menos nas reuniões de pais, porque sempre tem a reunião de pais, né? Depois que acaba o bimestre, você E a frequência? Não, geralmente quem vai são justamente os pais daqueles que não precisam. Porque a preocupação nossa é com os que estão precisando de apoio. Os que estão precisando de reforço, os que estão precisando de sei lá, do pai demonstrar aquilo que a doutora falou aí, de estar presente, de cobrar, de ter autoridade, né, sobre
o estudo para a organização do próprio menino, porque isso, às vezes, o menino não aprende, não é porque ele não sabe, ele não aprende porque ele não consegue se organizar. E aí o papel do adulto, nesse momento, é muito importante. Auxiliar, claro. Né? Seus pais participam de reunião? Sim, minha mãe. Ela participa de reunião. Sim. A frequência, na sua escola, você consegue perceber se há uma frequência razoável de pais nessas reuniões ou se ela também é baixa? É um pouco razoável, vamos dizer assim, os alunos que mais dão trabalho, vamos dizer, poucos pais vão. É isso que o Cláudio está falando. Quem realmente precisaria ir Não participar, não vai. Olha, e infelizmente isso não é recente. Em 1970, eu dava aula aqui em Brasília, no Colégio do Casebre. Eu tive um problema sério naquele tempo, naqueles anos atrás, de droga, inclusive, com o menino. Tentei falar com o pai, tentei falar com a mãe, chamei várias vezes, até que um dia chega um senhor, alto cargo em Brasília. Sou fulano de tal, tenho tal e tal cargo, tal e tal responsabilidade. É um absurdo eu ser chamado na escola para resolver problema de menino. Eu fiquei tão espantada com a reação. Eu falei, bom, se a educação do seu filho não é importante para o senhor, eu realmente não tenho nada que conversar com o senhor. Então, essa postura de como se ir à escola resolver problema de menino fosse uma concessão que ele faz, uma perda de tempo enorme. Uma perda de tempo. Porque, olha, eu ouvi o relato de um professor de uma escola, viu, Glauco? Um professor de línguas, numa escola de línguas, que ele tinha identificado esse tipo de problema no aluno, chamou a mãe, foi muito cuidadoso na tentativa de iniciar o assunto para, enfim, a gente não sabe se a mãe sabe, se não sabe, então foi muito cuidadoso. E antes que ele tentasse concluir qualquer coisa, a mãe virou para ele e falou assim, olha só, eu pago a escola para ensinar o meu filho, é uma escola de línguas paga. Eu estou terceirizando a educação do meu filho, então isso é um problema de vocês. Infelizmente, isso não é só um discurso, isso tem sido uma prática, não é? É a substituição do papel do professor do pai. Né? Matriculei meu filho, lavo as minhas mãos. A escola que o devolva preparado para ser um cidadão de sucesso, crítico, consciente, plenamente realizado na sociedade complexa e difícil do século XXI. Mas os pais estão fazendo isso, tchau. Quer dizer, a minha parte é fazer a matrícula. Isso é um equívoco. Quando eu falei no início, né, da identidade dos papéis de pais, de professores, da própria escola. Eu nasci num tempo que era fácil, Cláudia. A escola, a família ensinava o menino a ser bem educado, não falar palavrão, ou sentar, levantar. A igreja ensinava valores do bem e da generosidade, e a escola ensinava português, matemática, história e geografia. Havia papéis mais claramente definidos, não só dos pais, mas das próprias instituições. E hoje a gente está revendo tudo isso, né? Há uma reviravolta completa. Lívia, por que esse afastamento? Por que essa realidade? Por que é assim? Por que a família fica para um lado e a escola fica para o outro? Não, isso que a deputada comentou sobre a questão dos papéis, quer dizer, quando eu falo sobre a questão da autoridade, é que as pessoas não estão assumindo os seus papéis. E elas transferem, como o professor Glauco comentou, a sua responsabilidade para o outro. Só que quem é que vai responder civil e penalmente são os pais. Exatamente. Não são os professores. Os professores vão responder por suas condutas. Quer tenha sido motivada pela dificuldade na relação escolar, quer tenha sido motivada por ele mesmo, ele vai responder. Mas naquilo que é relativo aos filhos, são os pais que respondem. E é isso que os pais precisam acordar. E quanto mais pais responderem por isso, mais a gente vai conseguir fazer com que eles despertem para uma coisa bela que não é só uma obrigação, mas é um privilégio educar uma criança. Agora, Glauco, muitas vezes, lendo reportagens ou lendo alguns depoimentos, eu vejo o seguinte posicionamento. Olha, a escola hoje, mesmo sem muitas condições, ela acaba fazendo muitíssimo mais do que ela de fato pode fazer, ou seja, para muito além de simplesmente ensinar conteúdos ou passar adiante esse tipo de ensinamento. Você concorda com isso? Concordo plenamente. A escola e os profissionais da escola, porque não é a escola estrutura física, são os profissionais da escola, estão sobrecarregados? Sobrecarregados, tarefas que não tem nada... Sobrecarregados estamos também. Eu acho que o papel da escola é importante, sim. Continua sendo, acho que a gente faz muita coisa. Porque no momento que você vê que a tendência hoje das famílias ela ficar cada vez menos cada vez mais nuclearizada, quer dizer, ela vai diminuindo, né?
essa substituição, quer dizer, você já faz a substituição pelo outro, você vai lá para dentro da escola para fazer isso, e a gente faz todo o outro trabalho de fazer aquela criança e aquele adolescente, ou depois aquele adulto, né, porque a gente pega, pelo menos eu pego essa fase inteira, você faz ele voltar a ter valor, voltar, né, a acreditar de que é possível ele ter uma vida diferente. Quer dizer, isso tudo é muito importante. Muitíssimo obrigada a todos por essa participação. E assim nós terminamos mais um Participação Popular. Você ainda pode continuar participando dessa conversa ou de outras. Proponha temas, questione, dê a sua opinião. Ligue para 0800 619 619 ou envie um e-mail para tv@câmara.gov.br. Você também pode acessar o nosso blog participaçãopopular.blogspot.com e nos acompanhar no Twitter, twitter.com/TV Câmara. Tem também um fórum onde você pode entrar, se cadastrar, criar um tópico e debater. Anote aí, www.edemocracia.câmara.gov.br. Muitíssimo obrigada. A gente se vê no próximo programa.